torcedor tricolor, seguidores do canal mais querido SPFC, conforme prometido, eu vou trazer informações sobre o funcionamento e regras técnicas do VAR, principalmente com foco e objetivo no jogo entre Ceará e São Paulo na última rodada, onde a polêmica ela se estende até agora e eu vou explicar tecnicamente como isso funciona. Placar de 1-1, teve a arbitragem do senhor Wagner Nascimento Magalhães e aos 12 minutos começou toda a polêmica, né? Num lance, num rebote, onde o Pablo pegou uma sobra e assinalou o gol. Bom, nesse instante houve o imbróglio todo, né? Técnico, impedimento, não impedimento, foi gol, não foi gol, e isso está gerando um enorme transtorno hoje, principalmente com cobranças internas, onde o São Paulo hoje, também vamos fazer o favor, né, declinou sobre o pedido seu à CBF. Eu também não concordo muito que o São Paulo se escore em resultados dessa forma. O São Paulo tem que jogar mais bola, obviamente. Porém, foi fritado o regulamento da CBF. Isso eu garanto a vocês. Fritado literalmente na essência, tá? Eles assinalaram, voltaram atrás e assinalaram novamente. Então, isso aí é um artigo dentro do próprio regulamento da CBF, falando sobre o VAR, que comprometeu o resultado. O São Paulo, obviamente, veio com um discurso que não quer manchas no campeonato, asterísticos no campeonato, com relação ao que aconteceu, caso venha a ser campeão. Mas para ser campeão precisa jogar mais bola. Mas vamos explicar um pouquinho mais agora. Ok? Então é o seguinte, eu vou passar para vocês a nota exata da CBF com relação ao enunciado do juiz perante a mesa operadora. Então segue a íntegra. Acontece que uma comunicação paralela mantida entre o árbitro central, o quarto árbitro, a respeito de aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará, prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR, e fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida. Ou seja, isso não existe. Não existe. Por que não existe? Eu sou técnico de comunicações e telecomunicações, inclusive acompanhei todo o processo do VAR. O processo de comunicação é um canal único para vocês entenderem, tá ok? Nós temos o juiz principal, o árbitro central, nós temos os auxiliares, nós temos um elemento chamado RO que fica dentro de campo ou pode estar lá em cima, que ele auxilia, para vocês entenderem, ele auxilia o árbitro em casos de lances com incidentes seguidos. Ou seja, não é um lance isolado. Então teve um lance que teve mais de um incidente, o RO é responsável por auxiliar, inclusive com ângulo diferente da mensagem ou imagem que o árbitro está vendo. Primeiro ponto. O RA é o cara que fica na mesa de operação e ele tem um botão chamado push button. Esse push button, quando ele é acionado, ele simplesmente libera o microfone todos, ok? Como que funciona a comunicação? A comunicação, ela não pode ter não foi pênalti, foi falta. São incluídos códigos. Por quê? Não pode ter interpretação ou má interpretação na palavra não ou foi. Então são códigos sinalizados como vermelho 7 ou amarelo ou azul. Isso desencadeia todo um código onde é feita a leitura e esclarecimento por parte de todos, ok? Primeiro ponto. Bom, esse ponto esclarecido, o que acontece? Na sequência de tudo, todos os caras envolvidos no mesmo sistema, eles falam todos eles dentro de um mesmo canal. Esse canal, ele tem como mestre na comunicação o árbitro central. É o árbitro central que abre e faz a primeira leitura. Então ele coloca à frente a informação e solicita revisão, solicita alguma dúvida dentro dos códigos que eu já falei. É feita uma análise na própria mesa, com os auxiliares, congelamento de imagem. O VAR ele tem um fator de inteligência. Quando o lance ele é isolado, um lance de falta, uma impulsão ou uma pressão em cima de um atleta, ele automaticamente monta essa cena de forma automática. Quando existe um lance, como eu comentei anteriormente, com incidentes seguidos, puxão, o cara deu um pontapé depois por trás, que o lance foi desenrolado, aí o RO entra em ação e separa essas imagens em
frames, em blocos e salva tudo isso e transporta para o árbitro no visor. Então, qual o meu comentário principal que eu falei sobre o Sávio Spínola, né? Um comentarista que hoje somente acaba com a imagem de arbitragem, porque é fraco, é tendencioso, muito tendencioso, rema não somente contra o São Paulo Futebol Clube, mas como também a impressão que dá, né, é que alguém mais está entrando neste canal. Esse canal que deveria ser exclusivo somente do core imagens de TV da arbitragem. Mas não, a impressão que dá, e ficou bem claro isso, não somente eu, mas Jovem Pan, todos os meios de comunicação fizeram essa explanação e tiveram a mesma sensação, a mesma impressão, que esperaram uma decisão ou uma opinião do Sávio Spínola para emitir um parecer final. Aí vocês me perguntam, e o gol, Benincasa? Ele foi gol? Estava correto? Não, não estava correto. Estava impedido. O problema maior foi o imbróglio jurídico em cima de um regulamento já descrito, fracionado e detalhado no regulamento da arbitragem. Isso aí é público. Então você, torcedor, pode ir lá e pode esclarecer, tá bom? Então olha só, qual que é a minha conclusão a respeito disso? A minha conclusão é que deve se isolar totalmente e ter uma auditoria para ver ou fazer o corte igual, em tese, seria feito nas cadeias para a sinalização de sinal para um âmbito interno e fechado. A famosa caixa preta. Tem que estar dentro daquele canal de comunicação somente as pessoas interessadas. Por quê? Senão eu passo uma sugestão. Passe o apito e passe toda a parte de regulamentação para a Rede Globo de televisão. E daqui em diante, ela apita o campeonato, ela opina, ela dá pênalti, ela não dá pênalti, ela expulsa jogador. E não foi só esse erro, não. O Grêmio também teve lesão contra o São Paulo mesmo, dentro do Morumbi. Temos que ser justos. Não adianta você somente apontar o dedo, eu estou falando do São Paulo, não é isso. Você tem que ter um esclarecimento em âmbito geral. E a verdade é essa, tá ok? Se a CBF vai ficar comigo, eu quero que me desminta se eu disse alguma inverdade aqui. Está no regulamento e eu tive um pouquinho de treinamento sobre isso. Então, teve algum mimimi, algum chororô, vai lá e me desminta. Ou se não, qualquer coisa, me procure, tá ok? Fernando Benincasa na área. Qualquer dúvida, vou fazer o post agora para esclarecimento geral. Forte abraço a todos e tamo junto.